Então, de pé, vamos ler a Bíblia. Êxodo. Lá no início da Bíblia. Êxodo, no capítulo 20. Lá no capítulo 20, irmãos. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Seguir ali, né? Capítulo 20. Glória a Deus. Amém? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Obrigado, meus queridos. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. Quando a gente fala assim, por gentileza, a pessoa fica de pé, isso seria uma reverência ao respeito a essa palavra, não a pessoa que aqui está. Quando o pastor assume, é porque há uma autoridade espiritual sobre aquele local. E quando a palavra é lida, há uma autoridade que é a palavra de Deus. Então, por esse motivo, a pessoa tem esse respeito de ficar de pé ou de fechar os olhos perante o Senhor. E nesta noite eu vou explicar algumas coisas a respeito disso. Eu busquei o Senhor para esse dia, para esse momento, para estar aqui ministrando a palavra de Deus. E sou grato a Deus por estar aqui junto com vocês. Como vocês aqui todos sabem, que eu não sou da cidade de Luiz Alves, mas eu pertenço a essa igreja. E sou grato a esse povo, aos irmãos que aqui estão, que me receberam. E estou congregando e estou feliz de verdade junto com vocês. Assumimos aqui junto com os irmãos quando o diácono Nilton era o nosso dirigente. E quando o diácono Geraldo assumiu, eu disse para o pastor presidente e aos servos do Senhor que estão na frente desse trabalho, eu disse da mesma forma que eu agi com o diácono Nilton, obediente, seria obediente ao diácono Geraldo, que é o nosso dirigente hoje. E assim eu costumo fazer. Porque não por ser uma pessoa totalmente perfeita, porque isso nunca vão encontrar em mim e nenhum de vocês vão ser assim. Mas porque eu aprendi e entendi que a obediência faz um homem ser grande. Grande como, irmãos? A obediência faz uma pessoa caminhar de cabeça erguida. Porque quando ele caminha de cabeça erguida, ele sabe o seu lugar, a sua posição. A Bíblia diz assim que nós precisamos entender, né? Quando Jesus estava para ser sacrificado, ele tinha autoridade dada por Deus para matar aquelas pessoas que mataram ele. Mas ele era um servo e sabia o seu lugar naquele momento. Ele era o sacrifício por nós. Por isso ele obedeceu e a obediência dele custou a vida dele. E ele não abriu a boca, ele ficou calado, como o cordeiro mudo levado ao matadouro. Por esse motivo ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício perfeito para nós. Quando aqui Deus fala com esse povo, esse seria o primeiro mandamento que Deus daria ao povo de Israel naqueles dias
em que o povo atravessava um momento no deserto. Deus precisou agir assim, mas essa história não começa aqui, irmãos. Essa história ela começa lá quando José é vendido, lá em Gênesis. José é vendido pelos seus irmãos e ele foi como um escravo, e eles mentiram para o seu pai. Ali começou uma grande maldição sobre aquele povo, sobre aquela geração. Por isso que Deus fala que ele visita ao pai, aos filhos e até a terceira e quarta geração das suas maldades. Iniquidade é um pecado consciente, não é um pecado que você comete sem saber. Iniquidade significa um pecado consciente, e eles cometeram um pecado consciente quando venderam José para o Egito. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam conscientes daquela situação. Então eles venderam, e José, sendo um escravo na casa de Potifar, obediente, passou a obedecer. Potifar houve confiança, viu que aquele jovem, mesmo escravo, mas obediente, colocou sobre a casa que ele tinha. Potifar era um homem no Egito, alguém importante, tanto é que ele era um servo de Potifar. Potifar o colocou sobre todos os seus servos, e ele cuidava da casa. Só Potifar e a sua esposa estavam acima de José agora. Então José é obediente, porém Potifar precisava fazer uma viagem, e nessa viagem o que aconteceu, irmãos? A mulher de Potifar atentou contra José, ele sendo um servo obediente ao seu senhor, e longe disso ainda ao seu Deus. Mesmo sendo escravo, ele não tinha se esquecido, irmão Edson, de quem ele servia. Ele servia a Deus, e ele sabia que mesmo longe o seu senhor estando, mas Deus estava perto dele. Por isso que ele entendia o que está escrito: eu sou o Senhor teu Deus. Ele sabia em quem ele estava crendo e quem ele estava servindo. Então, nesse momento, ele decidiu por si, porque ele poderia possuir a mulher de Potifar, e ficava tudo quietinho, porque ela gostava disso mesmo, provavelmente fazia isso com outros. Mas agora chegou diante de um homem de Deus que temia o Senhor, mesmo o seu Senhor estando longe, e Deus não estando perto dele fisicamente, mas ele conhecia o Senhor e sabia as suas leis. Ele preferiu ser obediente e andar com o Senhor. E isso custou caro para ele, porque essa questão, essa mulher investiu contra ele e disse: olha, eu fui atacada por José. E essas pessoas acreditaram nela, e esse homem sim foi preso por isso, mas ele era um servo obediente. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, mesmo que ele estava longe dos pais, longe da família, continuou servindo a Deus. E ainda algo que nós lemos aqui naquele versículo que diz: não se encurvarás a outros deuses. O Egito era um local de muitos deuses, irmãos. A única coisa que não tinha lá era Deus mesmo, mas era deuses feitos por homens. E esse homem perseverou na presença de Deus, foi preso injustamente, e lá ajudou mais 2 presos. E assim Deus o honrou, e ele foi libertado daquela prisão. Como vocês conhecem a história, eu estou correndo o texto para não perder muito tempo aqui. Ele foi libertado da prisão e colocado como governador do Egito. Porém, esse tempo passou. Ele, como governador, a fome, Deus usa ele para interpretar os sonhos do rei naquela época. E nessa ocasião, Deus permite a fome ao redor. E ele deu uma orientação ao rei que fizesse celeiros e guardasse alimentos, porque haveria 7 anos de bonança. E aproveita esses 7 anos de bonança, porque depois desses 7 anos haverá escassez de alimento e fome sobre a terra. Mas ele não sabia que também o povo de fora ia precisar do alimento.
mas Deus sabia. A Bíblia diz que houve fome sobre toda a terra. E quem estava com o alimento guardado dentro dos seus celeiros? O Egito. Um povo idólatra que não temia a Deus, porém tinha alguém que temia o Senhor naquele país, José, o servo do Senhor. E Deus se agradara dele de tal maneira que colocou ele como governador daquele país. Só o rei poderia mandar sobre aquele lugar. Porém, chegou o momento de José morrer. Partiu ele, o rei também morreu. E os reis seguintes começaram a esquecer do que tinha sido feito por José. E aquele povo que foi levado para o Egito, agora chegou a hora de Deus tratar com eles. Como é que eu vou tratar com esse povo? Pelo um período de tempo Deus deixou quieto. E ele precisava tratar com o povo de Israel, o seu próprio povo. E eles não haviam se desviado, porém eles tinham cometido um pecado que era consciente. Eles tinham vendido José, servo do Deus vivo, mesmo sendo jovem, viu, James? Mesmo sendo jovem mesmo, ele não se desviou, permaneceu firme. E por essa causa houve uma grande consequência sobre Israel. Israel ficou escravo durante um período muito grande, aproximadamente 285 a 355 anos. Ficou escravo do Egito por esse pecado cometido, consciente, chama-se iniquidade, um pecado consciente que eles fizeram. Isso fez com que este povo ficasse escravo, mas mesmo servindo ao Senhor, porque eles não se desviaram. Chegou um tempo em que Deus precisava libertar aquele povo. Agora tinha encerrado o tempo de Deus. Agora você me pergunta, nesta lição que eu estou falando para você, Deus guarda os seus, mas também os castiga. Eu já ouvi pessoas dizer que Deus não castiga. Castiga. Ele castiga e açoita aqueles que Ele ama. Deus castiga. Mas não um castigo para prejudicar, mas para salvação e arrependimento. Ao contrário do nosso adversário, até dá coisas boas para o homem. Só que chega no final de tudo a perdição para ele. E Deus não quer isso para o homem. Deus permite o deserto para o homem para o preparar para a salvação. É diferente do nosso adversário. Nosso adversário, ele tenta iludir o homem com coisas boas, como tentou iludir José. Ele não caiu. E assim, quantas pessoas, voltando para os dias de hoje, como cristão que aqui estamos. Graças a Deus por você que aqui está nessa noite, que decidiu servir a Deus independente do que a tua família vai achar de você, independente do que o teu amigo vai falar de você, independente do que o teu cônjuge, o marido ou mulher. Tem pessoas que estão só dentro da casa do Senhor, mas essa pessoa está determinada a servir ao Senhor e não desistir por isso. Foi o caso de José. Mas agora chegou o momento de Deus trazer liberdade àquele povo. Deus ouve dos altos céus e escuta o gemido do seu povo, os gritos, os soluços, os choros, porque eles lembraram de que eles eram um povo livre, libertos para servir a Ele. Mas no Egito eles serviam o Senhor escondido, eles não tinham liberdade, eles não podiam fazer cultos, eles estavam escravos, mas eles serviam a Deus dentro do seu coração, guardavam o mandamento dentro do seu coração. E Deus queria que eles tivessem liberdade para fazer o culto. Deus queria que eles tivessem toda a liberdade para cantar como nós cantamos nessa noite aqui. E Deus então fala com Moisés, que já estava distante daquele povo. E Deus fala: Moisés, eu preciso de ti. Lá no Monte Sinai, lá no deserto, na verdade foi. Eu preciso de ti. Moisés então começa, ele estava cuidando dos animais do seu sogro, sozinho, porque ele estava fugido do Egito, e Deus começa a aparecer para ele no meio do fogo. Olha que aqui
É interessante, porque a Bíblia vai dizer assim, que havia uma sarça, uma árvore que dá no deserto. E é comum o deserto pegar fogo em alguma coisa, porque é muito quente. E aquela árvore pegou fogo, mas não se consumia. Ela queimava, queimava, queimava. Por isso chamou a atenção de Moisés. Ele observou a árvore queimando, queimando, queimando e não consumia. E ele foi se aproximar da árvore. De repente ouviu uma voz que falava com ele: Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde que tu pisa é santo. Deus visitou Moisés lá naquele local. A glória de Deus era tão grande que se Moisés entra naquele local despreparado, ele morria ali. Mesmo sendo um servo de Deus, mesmo fugindo, mesmo escolhido do Senhor. Alguém vai dizer assim: escolhido não morre, morre. Eu vou provar para você. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Certa feita, irmãos, minha esposa, ela é assim quieta, não prega, não lê muito, né? Mas ela tem um dom de Deus. Ela tem um dom que Deus deu a ela. Nós trabalhávamos juntos na mesma empresa onde eu trabalho. O irmão Adão conhece a empresa, a irmã Miriam também já foi lá. E ali trabalhavam alguns jovens, lá no mesmo setor onde eu trabalho, irmão Adão. Um desses é o meu genro, o outro desses era um jovem chamado Eduardo. Os dois eram o Eduardo. E a minha esposa os convidou para ir no culto lá no Alto Baú. Na época era outro dirigente que dirigia a congregação. E os dois receberam Jesus. Os dois Eduardo receberam Jesus. E no dia em que o Eduardo recebeu Jesus, os dois Eduardo, um daqueles nós abraçamos e adotamos como filho. Não é o meu genro, o outro rapaz. O Eduardo Brunes, moço que a gente tratava como filho. Ele dormia na nossa casa, a gente dava alimento para ele. E quando chegava às vezes de madrugada, irmão Edson, porque um filho, o pai se preocupa. Porém eu ter adotado ele como um filho na fé, então eu me acordava às vezes de madrugada, irmão Edgar, e eu ia, a minha casa dá mais ou menos 6 quilômetros da casa dele, eu ia lá na casa dele para ver se ele estava em casa, se estava tudo bem com ele. Uma preocupação dentro de mim como pai e amigo dele, me preocupado se ele estava tudo bem com ele. Passou-se os dias, esse moço começou a dar umas capengadas na fé. E Deus falando com ele. De repente um dia eu tive um sonho. Deus mostra para mim algo que ele ia fazer. E eu falei para ele. Ele disse: realmente eu fiz isso. Passou-se os dias ainda. E ele no mundo, na igreja. De repente um dia ele vai no culto junto com nós. A gente era líder de jovem lá na igreja, lá do Arraial, aonde eu congregava antes de assumir a igreja do Alto Baú. E nós estávamos na Laranjeira, perto de Itajaí, num culto abençoado. O pastor que estava pregando naquele dia desce lá no banco, bota as mãos sobre o banco e fica mais ou menos dizendo assim, uns 10 minutos, dizendo para o moço: saiba que eu te amo, estou te dando a última chance. E tem gente que diz que Deus não fala. Fala sim. E falou com aquele jovem na nossa frente. Até eu, que sou conhecedor da palavra, fiquei meio assim, preocupado, meio que, será que é Deus mesmo? E eu achei que não era. Não vou dizer que não, porque não adianta eu falar. Eu fiquei com medo que não era, mas era Deus falando: estou te dando a última chance. Aquele moço até reconciliou com Jesus naquele momento, voltou, caminhou com Jesus pelo tempo, mas as amizades do mundo foram mais fortes. Tiraram ele da igreja de novo. Lá ele vai. Um dia eu encontro aquele jovem. Passou pouco tempo na estrada, eu encontrei ele, parei. Ele parou falar comigo. Eu disse: Eduardo, volta para Jesus. Tu sabe que Deus falou contigo, não brinca. Ele começou a chorar em cima da moto e se alegrou naquele momento, sentiu a alegria do Espírito Santo, como Saul também sentiu quando Davi tocava. Mas chegou um amigo dele e disse: o baseadinho está ali assim, assim, assim. Lá foi ele correndo buscar o cigarrinho, né? Esse que vocês já sabem o que é. Passou-se um pouco dos dias. Ele trabalhava aqui na empresa dos Klein.
que hoje não existe mais. E ele foi lá em Luiz Alves, numa empresa, buscar os produtos que a empresa precisa, de moto. E no voltar, antes de chegar numa curva ali, eu não sei como ele bateu, mas quando Deus avisa, ele avisa. Ele foi morto na hora pelo caminhão, não deu tempo para pedir perdão, não deu tempo para nada. Ele bateu no caminhão, essa perna esquerda dele aqui virou para trás. E ali ele morreu com 21 anos de idade, irmãos. Deus tinha avisado que ele amava aquele jovem. Deus havia avisado. Deus nos avisa. E aquele jovem perdeu a vida com promessa. As profecias haviam saído para ele. Ele tinha uma promessa de Deus, mas ele também tinha uma escolha. Deus não obriga ninguém a caminhar com ele. Porque se Deus obrigasse as pessoas, todos seriam salvos. Deus não quer que ninguém se perde. Por que isso? Daí nós podemos ir lá para Gênesis. A Bíblia vai dizer assim, que Deus formou o homem do pó da terra e deu a ele o sopro de vida. Colocou ele num jardim para cuidar dos animais, dar nome a eles. Deus queria que todos fossem salvos. Isso é a vontade de Deus, que todo homem se salve, que não se perca. Mas passou-se os dias, a serpente enganou Eva, como a história diz. Adão foi enganado também. E Deus deu a Adão e Eva um intimato e disse: vocês vão ter que sofrer por isso, por aquilo. A mulher passou a ter dores de parto, o homem suor do trabalho, como vocês conhecem, todos aqui são trabalhadores e trabalhadoras, vocês sabem como é difícil para ganhar o dia a vida, foi por causa da desobediência. Aleluia! Então Deus tem um plano perfeito para nós. Deus tem um plano perfeito para ti, irmão Adão, para o senhor, irmão Nilton, para nós que aqui estamos. O plano de Deus é perfeito para nós. O problema é que nós não entendemos, ou às vezes não queremos aceitar o plano de Deus para a nossa vida. E começamos a caminhar por conta própria e pisar do nosso jeito e bater o pé e dizer: não, eu faço assim e eu faço assim, e não adianta. Porque se eu for entender o que Deus falou aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E será que eu tenho sido realmente obediente ao meu Senhor? Essas perguntas a gente deixa no ar, para mim e para você. Então falou o Senhor Deus a todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Mas alguém vai dizer assim: pois é, mas Jesus quebrou tudo isso. Sim, Jesus quebrou tudo isso. Mas algumas coisas não foram quebradas. A decisão ainda é minha e tua. Eu posso escolher caminhar longe de Deus, como também posso escolher servir ao Senhor. Jesus, na certa parte, ele disse assim: não foi eu que não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Mas decidir andar com Ele, continuar com Ele, é nossa. Eu posso caminhar por caminhos tortuosos e bater o pé e dizer o que eu quero fazer. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer obediência. A obediência, ela às vezes traz humilhação para nós. De repente, alguém quer te dar uma ordem ou uma direção para mim ou para você dentro da igreja, e às vezes a gente não gosta daquilo. Mas é a vontade de Deus para nós e nós não entendemos isso. Mas eu queria fazer tal coisa, eu queria ser pregador, e de repente você não é para ser um pregador. Você é para ser uma
uma pessoa que louva na casa, ou atender a porta da igreja, ou dar um abraço em alguém. Deus tem os seus meios de trabalhar. E aqui em Israel, Deus estava chamando a atenção. Agora, Moisés tinha algo para fazer com o Egito, libertar aquele povo. Lembra que eu falei que o clamor do Egito chegou até Moisés, até Deus? Deus disse: ó, o clamor do meu povo chegou até mim. E tu precisa voltar lá para o Egito, Moisés. Aí vem na mente do Moisés, né? Se o Senhor soubesse o que eu fiz lá. Aleluia. Eu aprontei, Deus. Glória a Deus. Eu matei um egípcio. Não, Deus. Por isso que Deus falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque tu pisa é santo. Deus sabia do pecado de Moisés. E às vezes Moisés pode ter pensado, porque ele questionou com Deus um monte. Quem conhece a Bíblia sabe. Porque ele não queria de maneira nenhuma assumir aquela responsabilidade. Ele questionou com Deus um monte. Ele disse: Senhor, eu não sei falar. E foi colocando desculpas, como nós colocamos desculpa. É tão bom chegar aqui. Eu vim na estrada pensando isso. É tão bom chegar aqui na igreja, né? Ter um templo, né? Ter um lugar tão bonito. Graças a Deus, os irmãos, o irmão Nilton, com todo amor, trabalhou em cima disso, junto com a ajuda dos irmãos. Olha essas cadeiras tão bonitas para as pessoas serem recepcionadas, né? Esse ar-condicionado, tudo tão bonito, uma pintura tão linda, esse templo tão lindo, esses microfones, o som da igreja, tudo tão lindo. Aleluia. Mas houve um esforço para isso. Glória a Deus. Só que ter isso aqui bonito é bom. Mas alguém foi até a casa da irmã falar de Jesus para ela. Alguém foi aqui nessa casa. A irmã Lúcia, acho que nasceu no curso evangélico, foi, né? Alguém foi na casa da senhora. Alguém foi, não na minha casa, mas foi lá na empresa com coragem. E eu vim pensando isso: será que eu estou falando alguma coisa a Jesus para alguém? Será que eu estou convidando alguém? Será que eu não tenho que fazer mais? Será que eu não preciso melhorar, Senhor? Porque uma promessa de Deus Ele já tem: eu sou o Senhor teu Deus. Então essa nós já temos a certeza. E aquele que está ali no mundo, ali perdido, não chegou até Ele. É a minha missão e a tua missão chegar até essas pessoas e informar a eles. Tudo isso aqui, irmãos, não eu entendia nada antes de conhecer Jesus. E eu tinha uma Bíblia dentro de casa da minha mãe, mas eu não entendia nada, irmã Glória, porque eu não conhecia o Cristo que hoje eu conheço. Mas ele, desde que eu nasci, eu já ouvia falar de Jesus, também ouvia. Mas a partir do momento que eu entreguei os meus caminhos, Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu passei a pesquisar a Bíblia e entender quem era Deus, por que Deus amava tanto a gente, de tal maneira que ele precisou entregar Jesus. O porquê isso? Aí eu vim entender que Deus já tinha trabalhado lá no Velho Testamento, antes do Senhor Jesus vir à terra. Ele já tinha falado com o seu povo, já tinha aconselhado eles muitas e muitas vezes que não se curvassem a outros deuses, porque se eles se curvassem, eles iam perder não só a salvação, mas a presença de Deus. Porque a salvação é de graça, irmãos. Por intermédio de Jesus Cristo, não se paga a salvação, não precisa pagar ela. Mas perder a presença de Deus, o homem pode perder. Quando ele comete o pecado consciente, ele sabe que é errado, mas ele mesmo assim. A irmã, quando leu o Apocalipse, eu pensei assim: como Deus trabalha da maneira correta, né? E ela leu aqui que quando o apóstolo que estava lá na ilha de Patmos, ele teve uma visão. E nessa visão ele enxerga um livro, e ninguém podia abrir aquele livro, e o único que pôde abrir foi Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então ele foi o que quebrou essa regra, que o homem não podia se aproximar de Deus. Mas um pouquinho antes aqui, irmãos, voltando ao texto ali que eu estava falando a respeito de Moisés
Moisés precisava agora voltar para o Egito. Só que tem uma questão. Moisés ficou preocupado. Ele disse para Deus: Deus, aquele povo vai acreditar em mim? Por causa do que ele ficou preocupado com isso? Porque ele sabia do seu erro, do seu pecado que ele tinha cometido. Então ele ficou preocupado. Aquele povo vai me aceitar? Vai acreditar? Que sinal que eu vou ter aí? Deus mostra para ele sobre o seu cajado. O que havia, né? Que o cajado se tornou uma serpente. Depois, quando ele pega na mão, ela se torna uma vara de novo no cajado. Deus assim dá a ele uma direção. Ele chega até Arão e ele dá várias desculpas, mas Deus disse: então tu fala com o teu irmão que sabe falar bem, eu falo contigo, Moisés, e tu passa para Arão, e Arão vai passar ao rei, para que liberte o meu povo e deixe o meu povo ir embora. Mas nesse período houve 10 pragas ali sobre o Egito. Deus mostrou para aquele povo do Egito tantas coisas, e o povo não enxergou, irmãos, não conseguiu enxergar. Até o momento em que Deus precisou matar os seus primogênitos. Para o homem lá do passado, o primeiro filho era algo honroso. Ele iria assumir o reinado, ou a herança do pai, a administração da casa. Era o primeiro filho homem. Todos os primeiros filhos homens e os primeiros animais ali também morreram. Lá no Egito, irmãos. As pragas vieram. Deus foi tratando com aquele povo, e eu estou correndo ligeiro por causa do tempo, irmãos. E até que chegou o momento que eles foram libertos. Na libertação, Moisés toma ligeiro o povo e vai embora, no sentido onde que Deus havia. Só que Moisés também não sabia onde ir. Só que eles foram caminhando para o deserto. Mas chegou perante o mar vermelho. A Bíblia diz, a história diz, que eles chegaram perante o mar, e o exército de Faraó atrás deles. A história diz que o povo já começou ali. Uma das coisas que aconteceu com o povo foi: trouxesse nós para morrer aqui? Aleluia. Primeira coisa que eles fizeram. Glória a Deus. Nem chegaram a atravessar, nem chegaram no lugar, já, primeira murmuração. Aí Moisés clama a Deus, e Deus disse para ele: o que tu tem na mão? Tocou sobre as águas se abriram, passaram. Aí quando chegou no outro lado, que Deus fecha as águas com os soldados de Faraó e aqueles cavaleiros, os seus cavalos, eu fiquei com dó dos cavalos e dos soldados de Faraó, porque eles eram mandados. Eles morreram tudo dentro do mar, porém o povo hebreu se escapou ileso, todos eles foram salvos no outro lado, no deserto. Mas chegou lá no capítulo 16, para nós entender a mensagem que eu quero falar nessa noite. Lá no capítulo 16 de Êxodo, aí nós vamos entender o quanto que esse povo foi ingrato, irmãos, com Moisés, o seu líder, e também com Deus. Capítulo 16, o versículo 1 a seguir diz assim: irmãos, isso é bem sério, que a gente não entre nesse caminho. Há um conselho para nós aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho e explicar um pouco desse texto aqui. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Vocês viram? Quem dera, né? Eles fizeram falar essas palavras. E lá no versículo 3 é assim: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne,
quando comíamos pão até fartar, Aleluia. porque nós tendes trazido a este deserto para matardes de fome e toda esta multidão. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu prove que anda na minha, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Aleluia. O que aconteceu, irmãos, ali então? Passou-se um pouquinho. Se nós for buscar um pouquinho a história ali, a Bíblia diz que ao atravessar o mar, no outro lado eles fizeram uma festa de gratidão a Deus e começaram a cantar. Miriam, a irmã de Moisés, se encheu de tal maneira que ela dançava no espírito, irmão, não dançava na carne, ela no espírito, e ela se alegrou e cantava hinos ao Senhor Deus, de tal maneira, se alegrando. Glória a Deus, Deus deu livramento para nós. Passou-se um pouquinho mais, agora chega aqui no capítulo 16, começaram a sentir fome. É normal que alguém sente fome, porque era deserto, não tinha muita fartura mesmo, mas eles estavam livres para adorar a Deus. Era deserto, mas eles tinham liberdade para servir a Deus. Era deserto, mas eles não estavam apanhando, não tinha chicotada no lombo, e eles não precisavam trabalhar mais para o Egito, eles estavam livres. Deus queria ensinar eles no deserto, e às vezes nós entramos um pouquinho no deserto, Deus aperta as coisas com nós, a gente começa já a dizer: ai, que saudade daquele tempo que eu tinha, que eu comandava a minha vida sozinho. Ai, que saudade que eu tenho do tempo que eu estava bem de saúde, que eu prosperava, que eu isso, que eu aquilo, que eu esqueci do Senhor. Agora Deus então diz para Moisés: olha, Moisés, eu ouvi a reclamação desse povo, eu vou mandar o pão para eles, o maná do céu, e vou mandar codorniz. Depois ele manda alimento, carne para eles. Codorniz apareceu lá no deserto, eles pegavam. Todos os dias acontecia isso, irmãos. Deus mandava para eles todos os dias, todos os dias, todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse Deus, ele não permitiu riqueza a eles no deserto, mas não permitiu morrer de fome, não. Aleluia. O Senhor cuidou deles. Imagine agora, a senhora tem essa roupa, 40 anos durar essa roupa para a senhora. Lá não tinha chuveiro, não tinha casa, mas sobre eles a Bíblia diz assim. Quem conhece a história, um pouco do estudo da palavra, a Bíblia diz assim, que Deus de dia, durante o dia, aquele calor escaldante do deserto, pode pesquisar aí, mas é 45 a 50 graus de calor no deserto, e Deus mandava sobre eles uma nuvem, os protegendo do sol. Não tinha protetor solar, não tinha nada disso, era a nuvem de Deus protegendo eles durante o dia. O meu povo está aqui, eu coloquei eles aqui, eu vou proteger eles aqui. Enquanto eles permanecerem na minha presença, andar comigo, me servir e me adorar e não se prostrar diante de outros deuses, eu os guardarei com a minha nuvem para que não os queime, e o meu alimento para que não morram de fome. Era assim que Deus agia. Mas o deserto tem um problema, que quando escurece, o sol vai saindo, o frio é tão forte que chega abaixo de zero. Dá mesmo calor que dá de dia, de noite dá abaixo de zero. Então Deus mandava uma coluna de fogo sobre eles, e eles estavam aquecidos pela coluna de fogo que Deus aquecia. E Deus age dessa maneira com quem serve a Ele, e com quem ama a Ele, e quem teme a Ele. Aleluia. E eu sinto a presença dEle nessa noite. Entenda você, irmã e irmão que aqui está, Deus não depende de mim, Ele só quer a minha fidelidade, a minha obediência a Ele, e que eu sirva a Ele, caminhe com Ele, porque o final é feliz para quem serve ao Senhor. Esse plano de Deus era perfeito para o homem, mas vendo tudo isso ainda o homem pecou, ainda
quando o homem se desviou e não entendeu o valor que tinha o seu Deus, passou-se o tempo, curvou-se diante de outros deuses, curvou-se novamente, havia conserto e voltava-se para o mundo de novo, voltava-se para outros deuses, até chegar o momento em que Deus disse: basta, vou enviar o meu filho e provar para esse povo, provar para o meu próprio povo, que tem como permanecer sim na presença do Senhor, sem cometer esses atos que eles cometiam. Aí veio Jesus, nasce filho de homem, no ventre de Maria, uma mulher normal, nasceu um nascimento natural, não foi por cesárea, foi nascimento natural. Ele sentia gripe, sentia dor, sentia cólica, tudo que uma criança sente. Sentia fome, sentia dores, sentia febre, tudo que uma criança sente. Isso eu estou falando de Cristo agora. Ele veio em forma de homem, permaneceu diante do Senhor, diante da sociedade, servindo a eles, calado, servindo, ensinava também nas sinagogas, cumpriu a palavra de Deus com 33 anos de idade. Então foi crucificado. Este foi o sacrifício. Ele provou para nós, homens, que dava para sim servir a Deus e não se desviar dele até o fim. Tanto é que ele diz lá no final: Pai, eu entrego o meu espírito, está consumado. Isso eu corri para nós parar a mensagem agora, irmãos. O povo hebreu provou que se desviou de Deus sempre. Não todos, claro. Deus sempre tinha os seus remanescentes. Mas a tendência do homem é essa, irmãos: sair da presença de Deus e ir após outros deuses, após seus negócios, após os seus afazeres, e deixar Deus sempre por último. Aonde a Bíblia diz assim: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Dirão as nações: onde está o seu Deus? Glória a Deus. E nós temos que confiar no Senhor. Nós verdadeiramente temos cumprido o Salmo 37 e o verso 5. Então nesta noite um conselho de um servo de Deus que caminha junto com vocês, que sente o mesmo cansaço que vocês sentem, sente dor igual vocês sentem, mas que o Senhor colocou nesse momento para trazer essa mensagem para vocês aqui. Aleluia. Vamos vigiar um pouquinho, meditar um pouquinho, entender um pouquinho do valor do Deus que nós estamos servindo, irmãos. Esse Deus, Ele não é Deus de brincadeira. Ele sara, Ele cura, Ele leva para o deserto, e no deserto Ele também cuida no deserto. Mas se Deus nos tem levado a isso, irmãos, Ele também tem a solução no deserto. Amém? Glória a Deus. Eu encerro aqui esta mensagem. Vamos passar para outra parte, que é a parte da Santa Ceia. Glória a Deus. Eu sou grato ao